Volume 12, Capítulo 4, Ciclo Perfeito. Míria. Níveis e equipamentos atuais. Assassina nível 42. Equipamento. Capacete de couro. Estoque de petrificação. Luvas de couro. Cota de malha. Botas de couro endurecido. Miçanga sacrificial. Certo. Durante a reunião que tivemos com a chefe do clã de rotina, ela me pediu para entrar em um certo labirinto. Então é isso que faremos de agora em diante. Dito isso, vamos para esse labirinto agora. Contei para Roxane e as outras, já que todas as garotas estavam convenientemente no mesmo lugar agora. O labirinto de Nesco, certo? Sim, é esse mesmo. É exatamente esse. A anciã Cassandra me pediu para ir entrar no labirinto que estava localizado nos fundos da cidade de Nesco, já que era lá que os membros do clã de rotina estavam tentando subjugar. Apenas o labirinto de Nesco e nada mais além dele. Isso mesmo, o labirinto atrás da cidade de Nesco. Bom, eu não sei por quanto tempo vamos ter que ir até lá, mas por hora acho que seria bom visitarmos esse labirinto pelo menos uma vez, só para ver que tipo de lugar é. É por isso que quero ir agora. O labirinto atrás da cidade de Nesco, né? Shelly murmurou isso para si mesma. Você por acaso sabe alguma coisa sobre ele, Shelly? Como era de se esperar de alguém tão intelectual quanto ela? Ah, não, na verdade não. É só que eu li que, quando esse labirinto apareceu pela primeira vez, ele foi simplesmente nomeado como Labirinto de Nesco, mas depois foi renomeado para o nome atual, Labirinto atrás de Nesco, e eu só lembrei disso agora. Entendi. Os labirintos mais novos nas proximidades daquela cidade são chamados de Labirinto Sul de Nesco e Labirinto Oeste de Nesco, e é por isso que pode ter sido um pouco confuso. É assim mesmo? No início, havia apenas um labirinto na cidade de Nesco, então ele era chamado simplesmente de Labirinto de Nesco, mas então mais dois labirintos apareceram perto dali, o Labirinto Sul de Nesco e o Labirinto Oeste de Nesco, então foi necessário mudar o esquema de nomenclatura de todos eles para acomodar essa mudança, e foi assim que o Labirinto atrás de Nesco nasceu. Shelly sabia de tudo isso porque as informações sobre vários labirintos, seus andares e os monstros dentro deles podem ser obtidas na guilda dos exploradores em Curatar, e Shelly estava indo lá com bastante frequência desde que eu disse a ela que queria que ela reunisse informações sobre o máximo de labirintos possível para nós. Mesmo que não seja a informação que eu esperava ouvir, ainda assim, bom trabalho, Shelly. Como esperado de você. Não, de jeito nenhum. O número de labirintos nas proximidades de Nesco aumentou, o que provavelmente significa que a anciã Cassandra deve estar com pressa para subjugar o máximo possível deles antes que sua presença comece a ser considerada problemática. Essa também deve ser a razão pela qual ela pediu minha ajuda para subjugá-los em primeiro lugar. Se um novo labirinto for criado lá e complicar ainda mais as coisas, então iremos para lá também, já que não há outra escolha para nós. Estão todas prontas? Sim. Devemos nos certificar de subjugar aquele labirinto o mais rápido possível. Eu também concordo com esse plano. Pronta, desço. Acho que vamos ficar bem. Trabalhar para aquela velha senhora pode ser mais do que um pouco frustrante, mas deixando esse assunto de lado, a subjugação dos labirintos é a coisa certa a fazer, e é minha responsabilidade como ex-nobre. Consegui a aprovação de todas para ir, então chegou a hora de nos transportarmos. Antes de mais nada, teletransportei-nos para a guilda dos aventureiros de bode. Afinal, naquele momento, tanto Duque quanto Cássia ainda deveriam estar no castelo da anciã Cassandra, então não havia necessidade alguma de eu ir ao castelo de bode. Você pode me levar para uma cidade chamada Nesco? Sim, posso te levar lá. Quando chegamos à guilda dos aventureiros, perguntei por aí para encontrar um aventureiro que pudesse nos levar de lá até a cidade de Nesco. Dissolvi meu grupo atual, paguei ao aventureiro o preço de 2 moedas de prata e pedi que ele me levasse até a cidade de Nesco. Então me leve lá, por favor. Aqui estamos, a cidade de Nesco. A guilda dos aventureiros em Nesco era um lugar grande, mas também bastante vazio.
Também era bem frio lá dentro, então, em vez de dizer que era um lugar espaçoso, eu diria que parecia mais uma ruína do que um prédio da Guilda dos Aventureiros propriamente dito, ainda mais porque aparentemente não havia ninguém lá. Os balcões de recepção não estavam abertos para negócios, não havia ninguém que quisesse vender os itens obtidos nos labirintos e também não havia aventureiros se oferecendo para levar pessoas de um lado para o outro entre outras cidades. O aventureiro que me trouxe aqui também voltou bem rápido, então eu era literalmente a única pessoa presente ali naquele momento. Este é mesmo o lugar certo? Tem que ser, já que aquele cara não tinha motivo para mentir e me levar para outro lugar, certo? Enfim, agora que estive em Nesco uma vez, voltei para Bode, formei um grupo com Roxane e as outras novamente voltei para Nesco. Não tem ninguém aqui. Essa é uma observação bastante perspicaz. A primeira impressão da Roxane foi exatamente a mesma que a minha. Quando saímos do prédio da Guilda dos Aventureiros, notamos algumas pessoas andando por ali. Não é como se não houvesse literalmente ninguém aqui, mas são poucas. No geral, este lugar é muito menos animado do que eu esperava. Peixaria, desço. Que bom ver que Mira estava de olhos abertos mesmo nessas circunstâncias. Olhamos e vimos que onde Mira apontava com o dedo, na verdade, era uma peixaria. Bem, já que não tem ninguém aqui, então podemos ir até lá e tentar perguntar por aí para nos informarmos. Bem-vindos! Temos um lote de peixes frescos. Eles são deliciosos. Parece uma loja que vende peixes pescados no Lago Ness, só que não tenho ideia se há um lago aqui perto ou não. Hincap, desço. Oh, vejo que você tem um belo par de olhos, garota. O peixeiro elogiou Miriam por adivinhar corretamente que tipo de peixe estava em exposição. Como esperado de uma Edoite. Hincap? Que tipo de peixe é esse, exatamente? É uma especialidade local e uma verdadeira iguaria. É um peixe tão precioso na mesa que as pessoas que nunca o comeram uma única vez na vida dizem que se matam por perder a chance de saborear algo tão delicioso. Ou, mesmo que essa descrição tenha sido exagerada, acho que prova que não há nada de bom nos produtos universalmente rotulados como famosos, e o fato de serem considerados uma iguaria só reforça isso. Só aumenta ainda mais sua estranheza e desconfiança. Somente alguém com conhecimento excepcional sobre peixes o reconheceria, o que significa que seu olho para essas coisas deve ser especialmente bom. Para mim, isso não é algo pelo qual as pessoas devam te elogiar, mas provavelmente é porque estou acostumado com Mira e sua loucura por peixes. Atualmente, seu conhecimento sobre peixes é tão vasto que, já faz algum tempo, deixei a tarefa de pescar os peixes para o nosso jantar para ela, porque ela sempre sabe qual peixe vai morder o quê. As fêmeas têm um sabor especialmente intenso enquanto seus corpos ainda estão cheios de ovos, e a carne do macho é tão doce que praticamente derrete na boca. É um verdadeiro produto especial que só pode ser pescado ocasionalmente na costa de Nesco. Eles sempre se esgotam muito rápido, e você não conseguirá encontrá-los em nenhum outro lugar depois que acabarem, então que tal? Estes aqui são da primeira pescaria desta manhã. Um produto especial que só pode ser capturado ocasionalmente? Parece suspeito para mim, mas, infelizmente, parece que Miriam já está de olho na sua presa. Miriam, além deste, você vê mais alguma coisa que pareça boa? Sim, desço. Graças a isso, as coisas vão começar a andar em vez de simplesmente ficar paradas. Este peixe tende a se deteriorar muito rápido depois de retirado da água, então, se você já se deparou ou vai se deparar com alguém que diga que ele é nojento ou tem um gosto ruim, provavelmente é porque a pessoa pegou um que já estava guardado há muito tempo. Mas não aqui na minha loja. Este lote foi pescado fresco esta manhã, então, se você decidir comprá-lo, meu conselho é comê-lo no jantar de hoje, no máximo, se quiser aproveitar ao máximo seu sabor. Mas se quiser ver outros peixes primeiro, então, sem dúvida, passe por aqui e dê uma olhada. Então ele admite que vai estragar se ficar guardado por muito tempo, hein? Bom, acho que não tem jeito, mas, de qualquer forma, não é como se fosse um grande problema para mim. Se você vir algo bom e decidir que quer,
Então vá em frente e escolha, e vamos comê-lo no jantar hoje à noite. Obrigado pelo seu patrocínio. Sim, desço. Sou só eu ou é mais do que um pouco perturbador que o atendente reaja às minhas palavras muito mais rápido do que a Miriam? Não, Miriam já decidiu que quer comprar o peixe, então é que ela ainda estava no meio do processo de decidir qual peixe exatamente ela queria comprar, e quando isso acontece, ela tende a não ouvir nenhuma voz ao redor e se concentrar somente na tarefa, ou neste caso, no peixe, à sua frente para ter certeza de que fará a melhor seleção possível. Mesmo que eu tenha dito explicitamente a ela que ela pode escolher o que quiser. É certo que vamos comprar alguma coisa aqui, mas se ela não decidir o que comprar logo, posso desistir e ser forçado a comprar aquele peixe para adiantar as coisas. Compre. Devo comprar? Eu definitivamente deveria comprá-lo, certo? Em outras palavras, estou sendo aproveitado? Talvez eu esteja, mas vou comprá-lo. Mas eu vou comprar. Mas será que isso vai ficar realmente bem? Que tal isso? Aquele cara também é animado. É um pouco diferente. Vamos avaliar a atitude de não se deixar influenciar pela opinião do lojista como algo confiável. Se tem uma coisa ruim sobre esse peixe, é definitivamente que os machos e as fêmeas precisam ser cozidos de maneiras diferentes para que você possa desfrutar plenamente do seu sabor quando estiver no auge. Os machos precisam ser grelhados lentamente até que a superfície da pele fique levemente carbonizada e, se feito corretamente, o interior deve ficar macio, derretendo instantaneamente na boca. Contanto que você se lembre de seguir essas instruções, eles sempre ficarão excepcionalmente bons. As fêmeas, por outro lado, devem estar perfeitamente prontas para comer após apenas uma leve tostada, o que deixará a superfície aquecida na medida certa para que o interior fique perfeitamente crocante. Sim, tão bons. Absolutamente os melhores. E isso deveria ser óbvio, mas quem diz que eles são ruins ou têm um gosto horrível simplesmente os cozinha da maneira errada. Isso não significa que o peixe em si é ruim se diferentes tipos precisam ser cozidos de maneiras diferentes. Eu realmente não me importo com todas essas outras coisas sobre sua reputação ou com as pessoas que não sabem como cozinhá-lo. Também aposto que a maioria das pessoas não sabe cozinhá-los, por isso, fazem avaliações ruins. Também pode ser difícil distinguir entre o macho e a fêmea no começo. No entanto, sou um veterano com 20 anos de experiência no assunto, então, se você quer comer macho ou fêmea, deixe a escolha comigo. O boi, mocinha, aquele ali é uma fêmea. E o que está ao lado é um macho, desço. Parece-me que esse cara foi derrotado instantaneamente em seu próprio jogo por Miriam com bastante facilidade. Bem, digamos que tudo isso se deve ao fato de Miriam ser tão confiável, e é por isso que eu deveria deixar o processo de escolha inteiramente para ela. Enquanto isso, vamos tentar coletar algumas informações? Parece que não há muitas pessoas por aqui. Percebeu isso, né? É porque os labirintos apareceram de forma muito irregular. Então é por isso, afinal? Troquei informações com o lojista que foi derrotado em seu próprio jogo por Miriam. Sim, mais ou menos. E como nada será feito a respeito tão cedo, os moradores daqui que possuíam muitos objetos de valor ou relíquias de família passadas de geração em geração optaram por evacuar o mais cedo possível para evitar problemas desnecessários enquanto as estradas ainda estão transitáveis e não há muitos monstros vagando pela vizinhança fora dos labirintos. Entendo. Mas se for só sobre as pessoas, isso significa que os aventureiros estão ajudando-as com isso? É exatamente isso que está acontecendo agora. Quando os monstros do labirinto não puderem mais ser combatidos por meios convencionais e finalmente chegar a hora de evacuar as pessoas para um local seguro, os aventureiros podem ser incrivelmente úteis no esforço de evacuação graças à sua habilidade caminhante de campo. Se tudo o que eles precisam transportar são pessoas, então eles não devem ter problemas em gerenciar isso. Quanto aos demais pertences, as pessoas não poderão levar mais do que a bagagem de mão, porque não é possível transportar nada muito grande através da magia de movimento criada com caminhante de campo.
A julgar pelo que o peixeiro acabou de dizer, as pessoas com objetos de valor difíceis de carregar fugiram primeiro, e acho que as pessoas que não se importam com a terra em que vivem logo seguirão os passos. Também é desnecessário dizer que os idosos e as crianças também devem ter sido evacuados, e é por isso que há tão poucas pessoas nas ruas de Nesco neste momento. 1. Onde exatamente fica o labirinto atrás de Nesco? Bem, como o nome indica, ele deve estar localizado atrás da cidade, certo? Este é supostamente o labirinto que apareceu aqui como o primeiro. Se você estiver procurando por aquele que apareceu primeiro, você o encontrará se seguir a estrada principal em frente. O proprietário apontou na direção da estrada principal. Pensei que o nome em si seria suficiente para os moradores reconhecerem de qual labirinto eu estava falando, mas como eu precisava especificar que queria ir ao primeiro labirinto que apareceu aqui, então talvez esse não seja o nome oficial, mas sim aquele que foi dado à guilda dos exploradores sem permissão. No entanto, devemos ir ver como é por dentro. Entendo. Miriam, você já terminou de escolher os peixes? Sim, desço. Sim. Então isso deve ser informação suficiente por enquanto. Entendo. Vamos pegar aquele peixe então. Ei, obrigado pelo seu apoio. Pode colocar isso aqui, desço. Miriam tirou um pequeno balde da mochila e o apresentou ao peixeiro. Você tinha algo assim preparado especialmente para esta ocasião, Miriam? Ela sabia que algo assim ia acontecer? Garota, você está sempre pronta para comprar peixe, não importa onde esteja, né? Isso sim é estar bem preparada. Miriam move o peixe para o balde enquanto o mostra ao dono. No geral, acabamos comprando cerca de 10 deles, então acho que teremos a mesma quantidade de machos e fêmeas lá. É ótimo ver que ela não acabou pegando muito só para ela, mas eu tenho que me perguntar o que faremos com o excesso de peixes, se sobrará algum depois de hoje, ou o que acontecerá se estragarmos alguns deles, então. Pode acontecer de não cozinharmos alguns deles direito, então vamos comprar mais alguns só por precaução. Se sobrar, fique à vontade para comê-los, Miriam. Sim, desço. Ah! Parece que a Miriam também está falando sério. Você não está escolhendo com mais cuidado do que antes? Ou é porque ela simplesmente come o que come? Não. Provavelmente é porque ela já selecionou 12 boas, então ela quer ter certeza absoluta de que a próxima, a 13ª, também será a melhor possível. Pensei que escolher peixe seria uma questão simples para ela, mas aparentemente até ela tem muitas coisas a considerar antes de fazer sua escolha final. É por isso que ela deve escolher com cuidado. Miriam dedicou seu tempo e selecionou cuidadosamente os peixes adicionais. Quando ela terminou, compramos o peixe que Miriam tinha escolhido, voltamos para a guilda dos aventureiros e voltamos para casa. Se colocarmos um pouco de gelo, deve durar até a noite. Podemos comer no jantar hoje à noite? Se, desço. Parece que até o método de cozimento desses peixes já foi decidido por Miriam. O dono da peixaria também disse que peixes machos e fêmeas devem ser grelhados de forma diferente, então é bom ver que ela já está incorporando isso. Sim, o peixeiro disse que o peixe macho precisa ser grelhado lentamente. Mas o que ele disse sobre a fêmea? Se até ficar crocante, desço. Como a Miriam já sabe todos os métodos de preparo, então eu provavelmente deveria deixar tudo por conta dela. Contanto que ela seja responsável pelo preparo, as chances de algo dar errado são praticamente zero. Miriam carregou o balde com os peixes para a cozinha e, quando os colocou no meio, usei a parede de gelo para que pudéssemos raspar gelo suficiente para dentro do balde. Assim, não importa quanto tempo fiquemos fora, o peixe no balde durará até a noite sem estragar. O peixeiro lá de Nesco também disse que o melhor momento para comer esses peixes seria no jantar, e colocá-los no gelo deve ser suficiente para interromper o processo de envelhecimento e deterioração por tempo suficiente, então Miriam não deveria reclamar. Se você colocar gelo, pode não ser ideal porque o envelhecimento não avança, mas Miriam não vai ter do que reclamar. Vamos voltar para Nesco então. Dito isso, teletransportei-nos de volta para Nesco. Desta vez,
Fomos até a raiz da árvore que ficava no final da estrada, mais distante da peixaria. É conveniente poder ir até o lugar mais distante que você puder ver. Esta estrada é realmente reta. Roxane liderou o grupo, parecendo toda feliz e animada. Ir aos labirintos é realmente tão divertido para ela? Avançamos passo a passo, já que não conseguiremos chegar ao labirinto atrás de Nesco a menos que o visitemos pessoalmente pelo menos uma vez, então tentar fazer isso agora não seria nada além de um desperdício de MP. Enquanto estamos na floresta, é fácil perder a noção de onde viemos, mas ficamos juntos o tempo todo. Além disso, estamos acostumados a andar pelo labirinto o dia inteiro, então acho que andar tanto não vai ser tão difícil para nós. Depois de um tempo, um labirinto finalmente apareceu em nosso campo de visão. Ali, tem que ser isso. Concordo. Agora que chegamos ao fim da estrada e encontramos nosso destino, será possível nos trazer até aqui com caminhante de campo no futuro sem nos perdermos. Este é o labirinto atrás de Nesco? Sim, de fato é. Pedi confirmação ao explorador estacionado na entrada do labirinto e parece que ganhamos na loteria. E o que é isso, se você não se importa que eu pergunte? Ao lado da entrada do labirinto, havia um local com uma pequena tenda onde as pessoas ficavam sentadas, quase como se estivessem descansando ali. É a primeira vez que vejo algo assim perto da entrada do labirinto. Bem, na entrada do labirinto de Curatar, vi os membros da Ordem dos Cavaleiros fazendo negócios vendendo mapas e cobrando taxas de entrada, mas isso é claramente diferente daquilo. Será que essa seria a interpretação de Nesco de algo assim? É um lugar reservado especificamente para os membros do clã. Então você é do clã? Quando Rutina percebeu que o explorador disse isso, ela chamou a pessoa que estava descansando ali, e ele se levantou e veio até nós. Agora, quando você diz clã, você quer dizer o clã da anciã Cassandra. Tirei da mochila o emblema que recebi da anciã Cassandra no castelo. Será que ela me deu isso porque previu que algo assim poderia acontecer, ou simplesmente me deu sem motivo? Pensando bem, deve ser a primeira opção, porque ela me disse para mostrar esse emblema ao explorador na entrada do labirinto, junto com meu nome. Também observei que os símbolos gravados no emblema e na lateral da tenda eram exatamente os mesmos. Entendo. Será que ele vai descobrir que fomos enviados aqui para ajudá-los só de olhar para o emblema em minhas mãos? Isso é. Você também é do clã? Qual é o seu nome? É o Michio. Fiquei pensando se deveria responder com meu nome ou dizer o nome de Rutina, mas Rutina respondeu rapidamente com meu nome. Rutina não é a verdadeira membro do clã, enquanto eu não tenho nada a ver com isso. Bem, tanto faz, eu acho. Sim. Seu nome será registrado em breve. Este lugar será evacuado até a noite, mas se você puder retornar antes disso, peço que apareça aqui novamente antes de ir para casa. Então vocês estão mesmo gravando cada pessoa que vem ao labirinto, hein? Nunca houve necessidade de ir tão longe nos labirintos, nos territórios do Ducado de Hartz. Isso significa que a velha Cassandra está um passo à frente do Duque, ou significa que eles foram encurralados a tal ponto que é realmente necessário que eles registrem qualquer um que entre nos labirintos? Bem, no mínimo, se você mantiver um registro, poderá saber quem foi aos labirintos e quem não foi, o que torna possível distribuir as recompensas e punições adequadamente. Até onde você conseguiu prosseguir com a exploração? Atualmente estamos conquistando o 52º andar. Droga! Sempre que um novo labirinto surge, o número normal de andares que ele tem não deve passar de 50, mas quanto mais eles forem negligenciados e não subjugados, como no caso do que o pai de Rutina estava fazendo com os labirintos de seu próprio território, eles começarão a crescer além desse número. Além disso, 2 labirintos adicionais apareceram nas proximidades, o que fez com que todas as pessoas capazes corressem para atacá-los. Olhando dessa perspectiva, talvez tivesse sido melhor se a anciã Cassandra fosse a responsável pela subjugação do labirinto nos territórios do antigo Conde de Selmar? Acho que ela teria se saído muito melhor. Bem, talvez ela quisesse fazer isso, mas acabou desistindo? Ou talvez o senhor destas terras seja, na verdade, outra de suas pessoas favoritas.
Algum jovem bonito, talvez? Na idade da anciã Cassandra, aposto que ela consideraria até mesmo aqueles de 70 ou 80 anos como bonitos, mas não quero entrar em muitos detalhes sobre assuntos tão obscuros. Não quero saber quão profunda é a escuridão dos elfos. Seria possível você nos levar a qualquer andar com isso, ou apenas ao mais alto que está sendo explorado no momento? Perguntei enquanto mostrava o emblema para o explorador. Sim. Somente até o andar mais alto, que está sendo explorado no momento. Entendo. Então não tem jeito. Vamos do primeiro andar? Eu digo para Roxane e as outras. Mesmo no labirinto do Ducado de Hartz, os únicos andares aos quais os exploradores podem levá-lo de graça são os mais altos, aqueles que estão sendo explorados no momento. Se você entrar no andar mais avançado que está sendo explorado no momento, será útil para a subjugação do labirinto, mas não será bom da perspectiva daqueles que desejam ir para os andares mais baixos do labirinto, que nunca visitaram antes. Bom, você sabe o que dizem, né? Se você quer comer, tem que se esforçar, então só precisamos entrar neste labirinto pelo primeiro andar e subir lentamente, já que o cara nem se deu ao trabalho de nos perguntar a que andar pertencemos. Então você vai entrar pelo primeiro andar. O explorador na entrada nos pediu confirmação. Isso mesmo. Nesse caso, tem um breve memorando com informações estratégicas para este labirinto. Você gostaria de dar uma olhada? Agradeço. Você pode me mostrar então? Mapas foram vendidos no labirinto de Curatar. Nesse labirinto, onde as pessoas não têm como saber se conseguirão subjugá-lo ou não, isso não funcionaria, e é provavelmente por isso que decidiram que seria melhor vender a informação de como aqueles que entravam poderiam limpá-lo de forma mais eficaz. Aqui, pegue. Ele me mostrou o papel, no qual estava escrito: para o primeiro andar, vá direto para os fundos, ou algo assim. Então isso não é nem mesmo um mapa, mas apenas informações sobre como percorrer os andares do labirinto aqui. Vamos ver. O que mais está escrito aqui? No segundo andar, vá para a esquerda e depois para a direita. Bem, acho que é melhor do que não saber nada, não é? Mas isso não muda o fato de que ainda é um tanto confuso. Posso escrever para mim mesma? Por favor, vá em frente. Não se importe se eu escrever então. Shelry fez uma pergunta ao explorador e, após receber sua permissão, tirou papel, pena e tinta da mochila e começou a escrever todas as informações contidas naquele papel. Imagino se ela previu que algo assim pudesse acontecer, e foi por isso que levou essas ferramentas consigo. Porque parece que ela realmente previu algo assim. Bom, estamos falando da Shelry, então ela está sempre preparada para tudo. Eu memorizei as informações sobre o primeiro e o segundo andares, então você não precisa anotá-las. Fiz o mesmo no terceiro e quarto andares. Roxane parece estar imensamente motivada. Então, cuidarei da memorização das informações do quinto andar. Parece que Rutina também pretende memorizar algumas das informações. Quando se trata do quinto andar, mesmo que eu me lembre daqui, provavelmente vou esquecer logo. Mas se for apenas sobre informações de um único andar, então talvez eu possa fazer isso também? Talvez seja por isso também que Roxane disse que só vai se lembrar das informações dos 2 andares, e não de 5 ou mais? Porque ela quer ter certeza de que vai se lembrar de tudo sem falhar. Nesse caso, é hora de usar meu cérebro também. Certo, então. No segundo andar, vá para a esquerda, depois para a direita. Acho que era assim. Vamos lá, desço. Acho que vamos ficar bem. Só de elas repetirem seus bordões habituais, percebo que não tem intenção alguma de se lembrar de nenhuma informação. Para elas, fazer é não lembrar, então vamos deixar todo o trabalho de anotar as informações para a Shelry, certo? Dito isto, todas as notas eram bem curtas, então Shelry terminou de copiá-las rapidamente. E isso deve ser tudo. Obrigada por nos deixar copiar as anotações. Obrigado pelo seu trabalho árduo, Shelry. E você, obrigado por compartilhar as informações também. Não,
Eu só fiz o óbvio que qualquer um faria se estivesse no meu lugar. Eu também sou daqui de Nesco, então ter sua cooperação nos esforços para subjugar seus labirintos é muito bem-vindo. Então o explorador que está atualmente na entrada do labirinto também é de Nesco, né? Bem, acho que ter os exploradores que moram perto de plantão na entrada do labirinto é preferível, já que eles não precisarão vir de muito longe só para fazer o trabalho deles, o que poderia ser visto como problemático. Fora isso, eu só vim aqui porque a anciã Cassandra me disse para vir, então não é como se eu me importasse particularmente em ajudar no esforço de subjugar os labirintos para começar, mas vamos ficar quietos sobre isso por enquanto e deixar esse cara pensar que estou aqui para ajudá-los, pela bondade do meu coração, se eu puder garantir sua cooperação ativa em nossos esforços. E já que tudo o que preciso fazer para garantir a cooperação deles é mostrar que estamos entrando no labirinto, então podemos mostrar a ele apenas a parte em que entramos no labirinto e nos movemos para outro lugar por teletransporte. Mas é claro, também não posso dizer isso em voz alta. Se a exploração do labirinto progrediu até o 52º andar, então o dia em que o labirinto será subjugado provavelmente não está tão longe, não é? É também por isso que sempre preciso garantir que, ao entrar neste labirinto, tenhamos que sair pela entrada principal. Se não fizermos isso, os exploradores alocados aqui podem pensar que estamos trapaceando para obter mais contribuições, o que seria extremamente ruim para nós, porque, uma vez que comecem a suspeitar de nós, todos os nossos registros anteriores provavelmente serão considerados não confiáveis o suficiente, então é melhor manter todos os nossos registros limpos e em ordem. 1. Quanto tempo faz desde que este labirinto apareceu pela primeira vez? Shelly fez uma pergunta que também me deixou curioso. Entendo. Se acontecer de o labirinto aqui ter crescido além do 60º andar, então não há problema em ignorá-lo por um tempo. Acho que apareceu pela primeira vez há cerca de 5 anos. É mesmo? Então, os monstros do labirinto foram vistos fora dele? E se sim, com que frequência foram avistados? Não, ainda não houve nenhum avistamento deles fora do labirinto. Já sabemos que quando os labirintos aparecerem pela primeira vez, eles terão no máximo 50 andares, mas mesmo depois de terem surgido há 5 anos, será que eles sabem o quanto eles realmente cresceram desde então? Para tentar obter uma resposta a essa pergunta, perguntei a Shelly sobre isso quando entramos no labirinto. Quantos andares você acha que pode haver em um labirinto que surgiu há 5 anos? Quando se trata dos labirintos, é realmente um cenário caso a caso, então é impossível generalizar qualquer tipo de estatística relacionada a isso. Então ela também não sabe a resposta para isso? Então por que ela fez aquela pergunta lá atrás? Foi só para conversar com o explorador? Roxane, parece que no primeiro andar tudo o que precisamos fazer é seguir em frente. Sim, eu entendo. Como os monstros dos primeiros andares serão fracos, não há necessidade de nos esforçarmos para lutar contra eles, a menos que eles estejam deliberadamente nos atrapalhando. Sim, precisamente. Fiz questão de dar instruções exatas para Roxane. Já que vamos escalar esse labirinto a partir do primeiro andar, quero que ela ignore quaisquer monstros que possamos encontrar até o 45º andar, mas veremos isso à medida que subirmos. Roxane assume alegremente a liderança e começamos nosso avanço. Ignorar todos os monstros no caminho é um cenário ideal aqui, mesmo que, como resultado, vamos perder parte da renda potencial. Dito isso, parece que os monstros que aparecem por aqui ainda serão um pouco severos, afinal. Você acha mesmo? Esta é uma suposição baseada na reação daquele explorador na entrada, bem como no que o peixeiro da cidade disse sobre as pessoas que foram evacuadas recentemente. Se levarmos em conta as palavras desses dois, podemos presumir que este é realmente o caso. Isso mesmo. Shelly e eu corremos atrás de Roxane enquanto conversávamos um pouco. Quando Shelly perguntou se os monstros neste labirinto estavam ficando mais fortes e se eles estavam começando a aparecer fora do labirinto, o explorador na entrada visivelmente hesitou um pouco antes de negar apressadamente. Em outras palavras, isso pode ser considerado uma confirmação de que os monstros estão realmente começando a ficar mais fortes.
Disse que o nível de dificuldade dos monstros que podem ser encontrados nos labirintos começará a aumentar quando o número de andares do labirinto aumentar para 56. Ah! É mesmo? Nos labirintos, os grupos de monstros que podem ser encontrados lá dentro mudam a cada 11 andares. O grupo mais alto para nós atualmente será do 45º ao 55º andar e, a partir do 56º andar, mudaremos para um grupo totalmente novo e diferente, que provavelmente será mais difícil de lidar do que o anterior. Ou pelo menos esse era o padrão até agora. Ainda não é certo se será assim, com certeza, mas por enquanto é convincente o suficiente. Sim. Em outras palavras, acho que podemos presumir com segurança que, neste momento, este labirinto tem pelo menos 56 andares ou até mais. E como já se passaram 5 anos desde que o labirinto se manifestou pela primeira vez, isso parece ainda mais provável. Ah, entendi. Shelly fez essa pergunta ao explorador na entrada para descobrir mais sobre isso. Como esperado de uma intelectual como ela. Se houver mais de 56 andares neste labirinto, significa que ele ainda está longe de ser subjugado, então, por enquanto, tudo o que precisamos fazer é entrar nele e usar portal para nos transportar para outro lugar. Olha, lá está a sala de espera. Enquanto eu conversava com Shelly, Roxane passou a maior parte do tempo lutando contra monstros sozinha, nos poupando do trabalho de fazer isso também, e logo já estávamos na sala de espera em frente à sala do chefe. Seguimos em frente sem hesitar. Parece que as instruções que diziam que no primeiro andar tudo o que você precisa fazer é seguir em frente estavam corretas, afinal. Ou melhor, seria bem estranho se não chegássemos à sala do chefe mesmo seguindo as instruções sem nos desviarmos nem um pouco do caminho. Agora, quais eram as instruções para o segundo andar mesmo? Vá para a esquerda e depois para a direita? Quando chegarmos ao segundo andar, precisamos ir para a esquerda e depois virar à direita. Entendido. Dessa forma, podemos garantir que continuaremos progredindo sem problemas, e tudo isso graças a Shelly. E falando em Shelly, ela conseguiu escrever as instruções de como passar por todos os 52 andares? Não, tem que ser todos os andares, exceto o 52º, já que esse andar é o que está sendo explorado no momento, então ainda não deve haver informações sobre quando a sala do chefe está localizada. De qualquer forma, não faz diferença para nós. Mas eu me pergunto: deveríamos parar de confiar nas informações fornecidas pelo explorador e começar a atacar os andares por conta própria a partir do 40º andar? Ou talvez começar do 44º andar, só para nos dar mais margem de manobra. Acho que ter feito isso ainda mais cedo deveria ter sido bom, ou talvez devêssemos ter começado a atacar por conta própria, começando do primeiro andar. Não deveríamos ser capazes de lidar com isso sozinhos, sem problemas. Bom, eu não diria do primeiro andar. Deveríamos esperar até estarmos pelo menos na metade do caminho. Porque se avançarmos muito rápido, esse lugar não será diferente do labirinto de Curatar, certo? Sim, mas como nenhum dos inimigos parece particularmente desafiador, acho que não há necessidade de fazer isso ainda. Eu me pergunto quando Roxane vai classificar algum dos inimigos com os quais vamos lidar como desafiadores. Dito isso, talvez devêssemos realmente evitar entrar em contato com inimigos mais difíceis, porque se Roxane continuar a lutar contra inimigos mais fortes e derrotá-los facilmente, pensando dessa forma, isso só vai levar a que ela nos empurre para os andares mais altos novamente, assim como ela estava fazendo antes. Se isso acontecer, definitivamente morreremos em algum momento. Afinal, Roxane acha que podemos ir ao andar mais alto e subjugar o labirinto porque ela acha que todos podem se esquivar tão bem quanto ela, mas nenhum de nós consegue fazer isso como ela. Sim. Pensei que tal curso de ação poderia ser o melhor para nós, e é por isso que não tomei nota durante todo o caminho até o 52º andar. Uau! Como esperado da Shelly. Então ela ao menos previu que tal cenário aconteceria? Sim, você está certo. Então, a partir do 44º andar, vamos começar a capturá-lo por conta própria, sem depender da ajuda do mapa. Será que poderíamos começar a fazer isso a partir do 43º andar? Não, não.
Acho que estou muito atraído pelo 44º andar para o meu próprio bem. Talvez pudéssemos começar no 40º andar? Ou talvez até do primeiro andar. Já que estivemos no 45º andar, talvez haja uma maneira de fazermos isso sozinhos naquele andar. Olha, você vê isso? Até a Roxane está tentando se adaptar e melhorar. Ela está dizendo que pode haver uma maneira de fazermos isso sozinhos, mas, para dizer a verdade, não temos outra maneira a não ser fazer isso sozinhos. Precisamos nos acostumar com o labirinto atrás de Nesco, então vamos começar a subir os andares gradualmente, mas considerando que a partir do 45º andar vamos lidar com monstros totalmente novos que nunca vimos antes, acho que seria bom se começássemos a atacar os andares por conta própria a partir do 42º ou 43º. Depois disso. Do 43º andar. Roxane assumiu sem minha permissão. Agora que ela trancou sua própria mentalidade desse jeito, ela nunca mais vai aceitar nada além disso. Eu a conheço há tempo suficiente para pelo menos entender isso sobre ela. Em primeiro lugar, o que significa se acostumar com o labirinto atrás de Nesco? Nenhum labirinto será diferente do outro, porque são essencialmente todos iguais, então nossa jornada por o labirinto atrás de Nesco será essencialmente a mesma que fizemos no labirinto de Curatar. Não. Pensando bem, não vai ser tão simples assim. Labirintos diferentes têm combinações diferentes de monstros, então talvez precisemos nos acostumar com as combinações de monstros presentes neste labirinto, afinal. Sim, é isso. Tem que ser isso. Certamente vai ser assim. Deve ser assim. Sim, isso pode ser exatamente o que precisamos fazer aqui. A combinação de monstros não vai mudar muito só por subir um andar. A única coisa que vai mudar é o novo monstro que será adicionado em cada andar, então seria bom se acostumar com isso a partir de 2 ou 3 andares anteriores. E a partir do 45º andar, enfrentaremos um grupo inteiramente novo de monstros. E, em cada novo andar, novos monstros aparecerão com mais frequência. Roxane faz uma refutação severa à minha declaração. Sim, é exatamente como ela diz. Quando você muda para um novo andar, o novo monstro nativo daquele andar será o que mais aparecerá lá, então, contanto que você não avance para outro andar muito rápido, você terá tempo mais do que suficiente para se acostumar com o novo monstro e aprender corretamente todos os seus comportamentos e padrões de ataque. No entanto, a outra metade será a combinação convencional com a qual já estamos familiarizados. Bom, acho que isso é verdade. Roxane estava tentando me persuadir, mas eu não podia me deixar enganar por ela. Embora seja verdade que eu nunca conquistei o 44º andar inteiramente sozinha, esta será uma experiência totalmente nova para mim, de certa forma. E, além disso, acredito que, enquanto o mestre estiver conosco, não teremos problemas com a conclusão do 44º andar. Como esperado de Shelry. Ela sempre sabe exatamente o que dizer para contrariar Roxane com seus argumentos lógicos. Mas mesmo que seja esse o caso, não acho que devamos começar a fazer isso 2 ou 3 andares abaixo. Shelry então disse algo que me surpreendeu profundamente. De todas as pessoas do meu grupo, eu não esperava que Shelry fosse a única a me elogiar e depois bloquear minhas tentativas com suas palavras. De acordo com o explorador na entrada, este labirinto apareceu há cerca de 5 anos, o que significa que é bem possível que os andares 43 e 44 tenham sido concluídos há pouco tempo, mas os andares inferiores definitivamente foram concluídos antes. Bem, acho que provavelmente foi assim. Shelry então começou a dizer outra coisa. Shelry, sua traidora. Achei que você ficaria do meu lado aconteça o que acontecer. Se já se passaram 5 anos desde a primeira aparição do labirinto, então acho que é seguro presumir que a maioria das armadilhas com muitos monstros dentro já foram limpas até certo ponto durante a captura dos andares inferiores, mas, por outro lado, se este labirinto não foi subjugado por 5 anos, então também é bem possível que essas armadilhas já tenham se regenerado, e então terão que ser limpas do zero novamente. E é por isso que acho que a exploração prolongada dos andares inferiores pode nos levar a perigos desnecessários.
Você pode estar certa sobre isso. Agora que penso nisso, pode ser exatamente como Shelly disse. Como esperado dela, ela até levou algo assim em consideração. Sim. Bem, nesse caso, provavelmente deveríamos pular o 42º andar. Mas e os outros andares além do 42º? Não seria muito complicado começarmos do 44º andar? Essa parte vai ser difícil de entender. Shelly começou a se preocupar novamente. Acho que o 43º andar não seria um lugar tão ruim para começarmos. Não, eu queria começar no 40º andar. Mas acho que nas circunstâncias atuais isso pode ser praticamente impossível, afinal. Bem, é isso mesmo. Eu entendo. Acho que é exatamente como o mestre diz, e que será necessário nos acostumarmos adequadamente aos monstros deste labirinto. É por isso que acho que seria melhor começarmos a atacar este labirinto confiando apenas na nossa própria visão, a partir do 43º andar. Sério? Bem, se a senhorita Roxane diz. Parece que Roxane e Shelly finalmente conseguiram chegar a algum tipo de consenso. Se for assim, então acho que é seguro dizer que o plano do nosso ataque a este labirinto já foi decidido, e não haverá espaço para nenhum tipo de negociação adicional. Tudo o que posso fazer agora é concordar com satisfação, pois esse é exatamente o resultado que eu queria. E se não desse tão certo? Então eu teria simplesmente sugerido começar nosso próprio ataque de outro andar. O 45º andar parece um bom lugar para começar, mesmo que não estejamos indo tão bem. Se formos devagar e com a cautela de sempre, conseguiremos avançar até o 52º andar sem problemas. Se pudéssemos ir tão longe confiando apenas em nossa própria força, em vez das pistas dadas pelo explorador na entrada, então acho que isso poderia ser considerado uma conquista incrível por si só, e algo de que definitivamente poderíamos nos orgulhar. Vamos lá, desço. Acho que vamos ficar bem. Como de costume, Mira e Vesta não acrescentam nada substancial à conversa. Sim. É um pouco decepcionante que estejamos fazendo algo por causa daquela velha, mas se for para ajudar no esforço de subjugar este labirinto, então devemos ir e fazer mesmo assim. Rutina também não parece ter nenhum tipo de objeção ao nosso plano de ação atual. Então está bem. Como combinamos, até o 42º andar seguiremos de acordo com as informações que nos foram dadas, e a partir do 43º andar, seguiremos por conta própria. Entendido. Bem, então, mostre o caminho, Roxane. E então começamos a caminhar seguindo a orientação habitual de Roxane. Entretanto, mesmo com todas as pistas que nos foram fornecidas, só conseguimos avançar até o 10º andar naquele dia, pois as informações eram um pouco simplistas demais, o que fez com que nos perdêssemos algumas vezes. Parece que chegar ao 43º andar vai levar muito mais tempo do que eu imaginava inicialmente. De acordo com minhas novas estimativas, vai levar pelo menos mais alguns dias. É difícil dizer se será uma boa tendência ou não. Já é quase noite, certo? Recap, desço. Como a noite se aproximava e era quase hora de irmos para casa, Miriam reagiu imediatamente. Tenho certeza de que ela deve estar pensando mais no jantar de hoje do que em qualquer outra coisa, já que vamos comer aquele peixe fresquinho no jantar. Ok, vamos voltar para casa e jantar agora, certo? Depois que saímos do labirinto atrás de Nesco hoje, fui diretamente para a guilda dos aventureiros de Curatar, mas antes disso, paramos rapidamente na entrada do labirinto atrás de Nesco para informar aos exploradores de lá que estávamos indo embora, e devemos desenvolver o hábito de informá-los sobre isso toda vez que formos embora, mesmo que seja em pausas curtas, como para o café da manhã ou algo parecido. Vai ser problemático fazer isso toda vez que formos embora, mas temos que fazer isso para que não suspeitem que estamos trapaceando, como ficar no labirinto a noite toda para ganhar dinheiro ou algo do tipo. Quando finalmente saímos do labirinto atrás de Nesco e voltamos para Curatar, já estava bem escuro lá fora, provavelmente porque Nesco fica na parte norte do Império, assim como o Bode, mas isso não deve ser um grande problema para nós.
Pelo que ouvimos, mais pessoas da cidade deveriam ser evacuadas à noite, mas não acho que estejamos tão ao norte a ponto de já ser meia-noite. Além disso, se o momento em que esse labirinto será subjugado estiver se aproximando, espero que saibamos quando exatamente isso vai acontecer, porque seria muito ruim se ficássemos presos dentro dele quando todo o processo de subjugação começasse. Bom, tanto faz, contanto que continuemos fazendo o que fazemos, coisas assim devem acabar se resolvendo. Quando finalmente chegamos à Guilda dos Aventureiros de Curatar, saímos de lá e voltamos para casa, enquanto fazíamos algumas compras leves para o jantar. Momentos como esses realmente me fazem apreciar ter portal como uma das minhas habilidades bônus, porque todas as lojas estão localizadas bem próximas umas das outras e não muito longe da Guilda dos Aventureiros, então sempre que vamos às compras não precisamos ir tão longe para fazer as coisas. Claro, não há lojas de conveniência japonesas modernas neste mundo, mas com a adição de passar pelo portal você pode ter uma experiência bem próxima dessa, no sentido de que você seria capaz de comprar qualquer coisa que precise em quase um só lugar. Então, como você pode ver, é muito bom tê-lo. Grele, desço. Assim que chegamos em casa, Miriam correu imediatamente para a cozinha. Bem, então vamos tomar um banho enquanto isso. Depois, vou te mostrar como colocar corretamente o acessório que você recebeu da anciã Cassandra, Rutina. Claro. Dizer a ela como fazer será a parte divertida. Depois de contar isso para a Rutina, fui preparar um banho. Notei que ultimamente estamos tomando banho praticamente todos os dias. Agora é provavelmente a época mais quente do ano, mas felizmente o interior dos labirintos é relativamente fresco, então o calor do ar não é tão forte sempre que passamos por seus corredores. Mas, deixando esse assunto de lado, não importa o que eu acabe fazendo, ainda vou acabar suando muito, então essa é a única coisa que realmente posso fazer para me sentir revigorado depois de um dia inteiro de suor. Bem, o fato de que vou me envolver em uma atividade que vai me fazer suar logo depois de terminar o banho é outra história completamente diferente, mas isso é algo que geralmente não tem jeito. Isto é isto e aquilo é aquilo, muito parecido com o que acontece com os doces, para os quais existe um estômago totalmente separado dentro do corpo humano. Seria um absurdo se eu parasse de me divertir diariamente só porque não quero suar. Preparar o banho para nós já não é um fardo tão grande quanto era no começo, principalmente porque agora que Rutina virou maga, ela é mais do que capaz de me ajudar com isso, mesmo que só em parte. Depois de preparar o banho, ainda tive tempo mais que suficiente para preparar um prato para o jantar. Ok, é assim? Sim, desço. Quando os preparativos foram concluídos, levamos todos os pratos prontos para a mesa de jantar na sala de estar. Ah! Isso é muito bom! Concordo. De alguma forma, o peixe tinha um sabor excepcionalmente bom. Sempre pensei que não existissem especialidades deliciosas, mas desta vez pode ser diferente, porque a seleção de peixes e os métodos de preparo escolhidos pela Miriam foram superiores. Sim, essa é definitivamente uma explicação mais provável. A carne do macho tem um sabor pegajoso e rico. É muito, muito boa. Por outro lado, a fêmea tem gosto de xixamo com ovas de salmão. Não, espere. É um pouco diferente de ovas de salmão? Provavelmente sim, mas, pelo menos, é assim que me sinto. Em termos simples, tem um sabor profundo e nada salgado, o que permite apreciar o sabor e, ao mesmo tempo, apreciar a textura única. É incrível. Ambos são ótimos. Você acha que é bom? Sim, desço. Miriam também está muito satisfeita com o resultado que conseguiu alcançar, o que não quer dizer muita coisa, já que Miriam, como alguém que é completamente louca por praticamente todos os tipos de peixe, sempre ficará satisfeita com o peixe, não importa o que ele seja ou como fique. Depois que terminamos de comer, tomamos um banho juntos para dissipar o cansaço do dia inteiro. Isso mesmo. Por enquanto, não vamos fazer mais nenhuma bobagem que só nos deixaria mais cansados. Em vez disso, estamos simplesmente relaxando na água quente. Bem, eu me sinto relaxado, é tão relaxante, quase relaxante demais. A sensação de 5 corpos femininos aninhados tão perto de mim também é uma delícia.
Eu nado nessa felicidade. Estilo livre. Não sei o resto do que aconteceu. Eu não fiz nada. Não estou ficando cansado. Não estou. Depois de sair do banho e umedecer a garganta com um pouco da tão necessária água gelada, fui para a cama. Vou para o nosso quarto. Sim. Se você estiver cansado, pode fazer isso aqui. Eu não me canso, e isso é porque tenho minha classe maníaco-sexual. Eu não me canso nem um pouco. Era uma boa água quente. Enquanto eu esperava por elas na cama, Roxane e as outras vestiram suas camisolas, ou seja, as camisolas que comprei em uma loja de roupas na Cidade Imperial. Essas camisolas realmente valem o preço, já que são fáceis de vestir e tirar. Definitivamente. Sim, está certa. Roxane foi a primeira a subir na cama e me recebeu com um beijo. Bem-vinda, Roxane, que veio para a cama com um beijo, mas não vou tirar a roupa dela ainda, pois ainda temos bastante tempo para nos divertir, então devemos aproveitar esse tempo e nos divertir direito, devagar. Então, rotina, pegue isso. Depois, aproveitei meu tempo apreciando todas as garotas, deixando rotina por último, já que era essa a ordem. Agora que tínhamos terminado de nos divertir, era hora de mostrar a rotina como ela deveria usar o tesouro que ela obteve da anciã Cassandra, então o tirei da minha caixa de itens. Assim como o próprio nome já diz, é uma presilha corporal cuja parte superior parece um colar normal. Sim. Coloquei-o em volta do pescoço de rotina. Bem, esse foi o fim da parte fácil, mas a parte realmente difícil vai começar a partir de agora. Há duas correntes presas na parte inferior da presilha corporal, então coloquei minha mão na camisola de rotina e me atrapalhei um pouco. Agora preciso que você fique parada um pouco, ok? Devo dizer, porém, que a sensação de tocar a pele de rotina é realmente viciante. Enquanto acaricio a pele de rotina, deslizo minhas palmas ao redor do seu corpo antes de finalmente agarrar a corrente. Examinando atentamente o fecho na ponta da corrente dela, segurei com a mão esquerda o volumoso monte de rotina. A superfície macia e elástica se agitava como se quisesse escapar do meu controle, mas consegui contê-la, envolvendo-a firmemente com a mão. A cordilheira era tão rica em textura que não cabia inteira na palma da minha mão, mas mesmo assim continuei agarrado a ela. Quando finalmente consegui me manter no topo da montanha sem escorregar no meio do caminho, chegou o momento de apreciar sua elasticidade e a forma como ela respondia ao meu toque. E então prendi o grampo na ponta da corrente ao seu lindo top cor de cereja. Ah! Essa sim era uma voz muito bonita. Tudo bem. Bem. Está tudo bem. Esta é a única maneira de usar esta presilha corporal, então não há nada que eu possa fazer a respeito. Afinal, é uma presilha corporal, então deve ser óbvio que certas partes do corpo serão beliscadas por ela. Se você a coloca, ele se ajusta perfeitamente ao seu corpo porque, no final das contas, mesmo que pareça, ainda é um equipamento. Ah! Certo, aqui vai o próximo. Afinal, há duas correntes nesta presilha corporal, então definitivamente é hora do outro grampo dizer olá para o outro top cor de cereja no pico da outra montanha simétrica. Foi isso que eu quis dizer com isso. Simples assim. Pronto. Inhu. Assim, com uma voz dessas, nem pense que eu vou pegar leve com você, rotina. Bom dia, mestre. Ah, bom dia para você também, Roxane. Bom dia a todas. Moon. Na manhã do dia seguinte, fui acordado pela linda voz de Roxane, e então aproveitei ao máximo a série de beijos de bom dia de todas, depois dos quais me revezei beijando todas de volta. Moon. Oh, bom dia. Por fim, beijei rotina por último. Os beijos que recebo dela estão ficando cada vez mais ricos e refinados, o que não é surpreendente. Afinal, ela tem outras 4 pessoas como exemplos, então, enquanto ela tentar imitar o que vê nelas, sua própria técnica certamente melhorará mais cedo ou mais tarde. Ou melhor, seria muito estranho se isso não acontecesse. Nessas situações, ser egoísta e passivo é inaceitável.
Ler o clima no ambiente é muito importante. Isso mesmo, ler o clima corretamente, ainda mais porque as pessoas sempre foram capazes de crescer e se desenvolver observando as outras pessoas ao seu redor e imitando as coisas que elas faziam da mesma maneira. Certo, vamos colocar nossos equipamentos e ir para o labirinto agora, certo? Sim, está certo. Como de costume, tirei o equipamento da caixa de itens e distribuí para todas. Por fim, chegou a hora de dar também o equipamento para a Rutina, junto com a presilha corporal. Rutina, venha aqui. Eu o tirei para ela antes de irmos para a cama ontem, já que seria muito difícil para ela dormir enquanto ainda o usasse, e quero que ela saiba que sou um mestre gentil que não a forçarei a usar algo desconfortável só porque é uma peça eficaz do equipamento. Sim, estou fazendo isso por ela porque sou gentil. De jeito nenhum, porque eu quero ouvir os gemidos dela toda vez que eu for tirar e colocar de novo. Eu quase nem pensei nisso. Não estou pensando nisso. De jeito nenhum. Talvez um pouco. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho minúsculo. Apenas isso, nada mais. Mas ainda assim, nunca vou me cansar de ouvi-la gemer daquele jeito sempre que vou colocar a presilha corporal nela, pois soa muito bem aos meus ouvidos. Nesse caso, tudo bem se for só por um tempinho? Quero que você continue usando este equipamento de agora em diante para maximizar sua eficácia. Sim. Com certeza farei isso. É bom saber que esta presilha corporal tem 2 grampos nas pontas das correntes. Um para o pico de cada montanha do corpo feminino. Dito isso, fico me perguntando por que há 2 grampos, mas não 3, já que, sabe, as garotas têm um pico a mais para colocar este grampo. Bem, provavelmente é porque, no final das contas, esse ainda é um equipamento feito para ser usado no labirinto, então o terceiro provavelmente só estaria atrapalhando. A Rutina vai usá-lo enquanto estiver no labirinto, e eu vou tirá-lo para ela antes de tomarmos banho, pois seria um problema se enferrujasse depois de ficar de molho na água por muito tempo. Afinal, um equipamento enferrujado que não pode mais ser usado é a última coisa que queremos ter em nosso inventário. Então, como eu disse, vou retirá-lo da Rutina antes do banho e colocá-lo novamente depois de terminar o banho. Precisa ser feito assim porque eu preciso. É absolutamente necessário. Isso sim é um ciclo perfeito. Esse será um daqueles casos em que estabelecer uma rotina como essa será benéfico para nós a longo prazo? Pronto, deve estar perfeito agora. Como está? Sim. Não, na verdade, deixa pra lá. Deve ser confortável usá-lo. É bom usá-lo. Mas se algum dia houver algum problema, eu sempre posso tirá-lo e colocá-lo de volta corretamente para ela. O preparo perfeito desses itens é sempre importante, por isso quero que ela me avise sempre que houver algo errado. Então, se bem me lembro, vamos começar a subir do 10º andar hoje, certo? Então nos teletransportei diretamente para o labirinto atrás de Nesco. Não há necessidade de ficarmos dando as caras para o explorador na entrada do labirinto depois de subir todos os andares, e como ainda é relativamente cedo, há uma grande chance de que o cara nem esteja lá tão cedo, para começo de conversa. Mas mesmo que já estivesse lá, ele deveria ter entrado no labirinto antes de assumir a posição, porque, caso contrário, seria impossível entrar no labirinto se ele fosse subjugado. Mas isso não é um problema para nós, além disso, não há como evitar. Bem, se continuarmos fazendo isso todos os dias, sempre chegaremos aqui cedo de manhã, o que significa que talvez não esbarremos com um sujeito nenhuma vez, mas é assim que normalmente operamos e não vou mudar isso agora, mesmo que isso signifique que um dia poderemos perder o momento da subjugação do labirinto. No entanto, acredito firmemente que, se este labirinto for subjugado, provavelmente não acontecerá tão cedo. E, caso a subjugação do labirinto aconteça de manhã cedo, terei uma desculpa perfeita e infalível pronta. A desculpa de que dormi demais naquele dia específico. Se não me falha a memória, no 10º andar devemos ir direto para o fundo do andar e depois virar à direita. Certo. Por aqui então.
Guie-nos, Roxane. Como você está se sentindo, Rutina? Você está bem? Se sim, está tudo bem. Parece que Rutina não tem problemas, mesmo usando a presilha corporal no labirinto. Seguimos então as informações de Shelly e prosseguimos de acordo com as informações da estratégia, saindo do labirinto antes do café da manhã. Quando saí do labirinto atrás de Nesco, o explorador do clã estava parado perto da entrada, o que significa que eu estava certo sobre ele não estar lá antes, já que era muito cedo. Que bom que ele está aqui. Se não estivesse, seria um desastre para nós. Ah! Obrigado pelo seu esforço. Parece que você entrou no labirinto antes de eu chegar e assumir o posto pela manhã, certo? Meu nome é Michio. E sim, parece que sim. Afirma as palavras do explorador enquanto lhe mostro o emblema que recebi da anciã Cassandra. Quando chegamos aqui de manhã, não havia ninguém no posto e, como o explorador não nos encontrou antes, ele não pode ter certeza de qual de nós chegou aqui primeiro, e nenhuma dessas possibilidades pode ser descartada, pois nada foi confirmado. Fale sobre um caso real do gato de Schrödinger, só que eu sei que não estou mentindo e que fomos os primeiros a chegar aqui. Entendo. Então registrarei que você entrou no labirinto de manhã cedo. E se bem me lembro, você também ficou no labirinto até bem tarde da noite ontem. Você certamente parece estar trabalhando duro. Mu. Agora, se nos der licença, vamos comer alguma coisa e depois voltamos. Bem, contanto que ele registre corretamente que estivemos no labirinto desde cedo até a hora do café da manhã, não deverá haver problemas. Depois que terminamos de tomar café da manhã, mais uma vez disse meu nome ao explorador na entrada principal e entrei no labirinto mais uma vez. Depois de entrar e sair daquele jeito, retornei para a guilda dos aventureiros de Curatar, viajando diretamente do labirinto à noite. É mais um exemplo de um ciclo perfeito. Não deixe de relatar isso à anciã Cassandra, se quiser. Na manhã seguinte, fizemos basicamente a mesma coisa, e nos teletransportamos de casa diretamente para o labirinto atrás de Nesco, e só saímos para sermos gravados quando chegou a hora de voltar e tomar café da manhã. Obrigado pelo seu trabalho duro. Cheguei aqui mais cedo hoje de manhã, quando ainda estava escuro, e ainda não vi você entrar no labirinto, então provavelmente você chegou hoje ainda mais cedo do que ontem, né? Você está duvidando de mim? Ou talvez esteja tentando me enganar? Sim, não vimos ninguém quando viemos aqui hoje, então deve ser exatamente como você disse. Eu certamente não encontrei você, nem ninguém mais, quando chegamos aqui, porque entramos direto no labirinto. Mas, deixando esse detalhe de lado, não é mentira quando digo que não vimos ninguém quando chegamos aqui, então não deve haver problemas com isso. Não sou mais o gato de Schrödinger, sou o aventureiro de Schrödinger. É mesmo? Então vou registrar como tal. Não havia o que fazer, então na manhã seguinte eu nos levei até a entrada do labirinto propriamente dita, em vez de entrar lá vindo de casa, mas... Espere um minuto, por que não tem ninguém aqui? Chegamos à entrada do labirinto atrás de Nesco, mas não havia ninguém lá. Os exploradores do clã chegaram depois de nós? Mas os arredores já estão iluminados. O que estava na entrada ontem foi o único que chegou cedo ao seu posto. Bem, tanto faz. Como não tem jeito mais uma vez, entrei no labirinto e registrei nosso progresso antes, quando estávamos saindo, pouco antes do café da manhã. Obrigado pelo seu trabalho duro. Sim, sobre isso. Cheguei um pouco atrasado hoje, mas não havia ninguém na entrada quando chegamos. Aconteceu alguma coisa? Bem, ontem foi um caso especial, mas normalmente é sempre assim. Além disso, você sempre parece estar ativo desde bem cedo. É mesmo? Isso me surpreendeu. Então deve ter acontecido por acaso. Mas agora que sabemos que é nesse horário que os exploradores costumam chegar à entrada do labirinto, isso significa que podemos começar a teleportar direto de casa para o labirinto sem nos preocuparmos muito com isso. Este é um resultado um tanto inesperado, mas, por outro lado, esse é o poder do aventureiro de Schrödinger. Tudo o que peço agora é que,
se você for denunciar isso à anciã Cassandra, certifique-se de fazê-lo corretamente, por favor. Depois daquele encontro com o explorador na entrada, onde ele nos explicou como tudo funciona, comecei a nos teletransportar diretamente para o labirinto de manhã cedo e a nos levar de volta para casa diretamente do labirinto à noite. Só voltávamos à entrada principal do labirinto para relatar nosso progresso aos exploradores quando chegasse a hora de comer ou quiséssemos descansar um pouco. No mínimo, parece que eles vão continuar registrando nosso progresso corretamente, não importa quando os veremos, então pelo menos não preciso me preocupar com isso e posso me concentrar em fazer o que é importante. Progredir cada vez mais em o labirinto atrás de Nesco. É claro que, quando entramos no labirinto, seguimos o guia de estratégia corretamente. E com isso, limpamos este labirinto até o 42º andar, o que significa que começaremos a explorar por conta própria a partir do próximo andar, certo? Sim, é isso mesmo. Roxane, por favor, mostre o caminho. Claro. Deixe comigo, mestre. Logo depois disso, chegamos ao 43º andar praticamente num piscar de olhos. É um pouco cedo demais para o meu gosto, mas agora que já chegamos lá, não há muito que se possa fazer, então vamos aceitar e seguir em frente. Dito isso, talvez não devêssemos ter usado tanto as informações dos exploradores? Se não tivéssemos escolhido usá-las, talvez pudéssemos ter avançado no ritmo de um andar por dia, como fazíamos no labirinto de Curatar. Claro, mas se fizéssemos isso, então é mais do que provável que Roxane nos faria ir em um ritmo de um andar por dia até chegarmos ao 52º andar deste labirinto. Então no final do dia, eu realmente me sinto feliz por não termos escolhido fazer isso. Mesmo assim, chegamos à sala do chefe do 43º andar no mesmo dia. A sala de espera deve estar logo à frente. Roxane pronunciou as palavras temidas como se fosse a coisa mais óbvia a se fazer no mundo inteiro. Não, não. Espere, espere, espere. Ela deve ter visto as informações estratégicas para o 43º andar, porque não teria como chegarmos tão longe quando deveríamos prosseguir sem confiar nas informações dos exploradores. Não importa como você olhe, é tão flagrante que não poderia ser mais óbvio do que isso. Eu olho para Shelry, mas ela apenas balançou a cabeça com força. Isso significa que não foi Shelry quem mostrou a Roxane as pistas de como deveríamos nos mover no 43º andar? E isso significa que conseguimos chegar até aqui por puro acaso? É possível chegar à sala do chefe tão rápido sem nenhuma informação estratégica? Porque eu não acho que algo assim seja possível. Bem, não há nada que possamos fazer agora que estamos aqui, então atravessamos o 43º andar e fomos para o 44º andar. Como esperado, não conseguimos chegar ao 44º andar naquele dia, então estou seguro por enquanto. Sala de espera já, hein? No entanto, no dia seguinte, chegamos rapidamente à sala do chefe, no 44º andar do labirinto atrás de Nesco. Sim. O labirinto aqui não é tão largo, e talvez seja por isso que chegar aqui foi relativamente fácil. Roxane diz algo assim. Com certeza, analisarei as informações da estratégia mais tarde para confirmar se é realmente esse o caso ou não. Não acho que seja particularmente estreito. Shelry balançou a cabeça, indicando que não concordava com o que Roxane disse. Mas se Shelry não foi quem mostrou a Roxane as informações sobre como chegar às salas dos chefes nos 43º e 44º andares tão rapidamente, então isso deve ter acontecido quando o explorador na entrada nos mostrou as informações estratégicas pela primeira vez. Ela deve ter memorizado as pistas para passar por todos os andares naquele momento, e agora essas informações ficaram em seu cérebro, mesmo que ela não esteja tentando se lembrar conscientemente de nenhuma delas, fazendo com que ela nos guie pelo caminho mais curto possível que ela lembrasse, embora esse não seja nosso objetivo agora. Agora, mesmo se assumirmos que isso é resultado da obsessão de Roxane pelos labirintos, ainda assim me sinto inclinado a perguntar: que tipo de memória ela tem na cabeça? Isso é horrível. Eu definitivamente não seria capaz de lembrar de tanta informação de uma só vez. No primeiro andar, siga em frente e depois à direita, certo? Essas eram as instruções?
Não, acho que não. Acho que era para ir para a esquerda e depois direto até o fundo. Ou será que um é o primeiro andar e o outro é o segundo andar? Não adianta, é tudo muito vago. Além disso, eu sabia que não conseguiria lembrar nem de duas coisas ao mesmo tempo. É assim que acontece comigo. É simples, na verdade. Eu acho isso incrível. Se a captura do labirinto progredir e chegarmos perto da subjugação, então não há nada de errado nisso, certo? Essas 3 são muito bonzinhas. Finalmente chegamos ao 45º andar. Fizemos isso muito rápido. Só espero que não tenhamos esse ritmo no futuro. Sabe, ainda precisamos passar pelo 45º andar no labirinto de Curatar, então que tal ir lá primeiro? Não acho que nenhum dos monstros lá será um oponente digno para nós agora. Não é disso que estou falando agora, Roxane. Ela com certeza se lembrou das instruções de como passar do 45º andar em diante, então, se continuar assim, ela com certeza vai querer continuar nos empurrando até chegarmos ao 52º andar. Então, se isso está destinado a acontecer de qualquer maneira, então eu quero adiar isso o máximo possível, no mínimo. Não, tenho que adiar. Não deixarei que Cartago pereça e que suas terras sejam salpicadas de sal. Não, não. Talvez você devesse ao menos pensar um pouco sobre isso? Além disso, o labirinto de Curatar veio depois do labirinto de Veio. Isso porque, na época do labirinto de Veio, não tínhamos nenhuma informação sobre como passar pelos andares para limpá-los rapidamente. Porque naquela época estávamos nos andares inferiores. Se soubéssemos que chegar ao 45º andar dos labirintos seria tão fácil, talvez tivesse sido melhor se tivéssemos experimentado o labirinto de Curatar, sobre o qual havia muito mais informações disponíveis. Entendo. Sim, claro. Há mais pessoas em Curatar, então há momentos em que poderíamos lutar lá com segurança. Shelry me deu uma cobertura muito necessária. Bem, não importa qual vem primeiro. Roxane está estranhamente convencida disso. Isso significa que ela nunca esquecerá as informações de conquista do labirinto depois de memorizá-las? Porque, se for assim, isso significa que sua memória é muito melhor do que a de um humano comum, já que a memória humana sempre se esvai. Pouco a pouco. E faz isso de forma constante. De ontem para hoje, de hoje para amanhã, de amanhã para depois de amanhã. Se alguns dias se passarem, nós, humanos, definitivamente esqueceremos tudo o que aprendemos há alguns dias, não importa o quão importante tenha sido. E não é como se fossemos simplesmente esquecer um pouquinho de qualquer coisa. Para os humanos, qualquer pedaço de conhecimento pode literalmente desaparecer no esquecimento, como se nunca tivesse existido na sua cabeça. Nesse caso, o labirinto de Curatar, mais seguro, deve ser uma opção melhor. Eu entendo. Tudo bem, apesar de todas as probabilidades, consegui vencer a batalha de argumentos, como resultado, persuadi Roxane. Certo. Então vamos para o labirinto de Curatar, mas também devemos nos lembrar de dar as caras na entrada deste labirinto, de preferência de manhã e ao meio-dia. Seria um pouco trabalhoso voltar aqui de vez em quando, mas isso é algo inevitável, já que a continuidade do nosso progresso registrado depende disso. Sim, claro. Concordo com o que o mestre disse. É bom ver que Roxane e Shelry concordam comigo nisso tão unilateralmente. Você também concorda com esse tipo de abordagem, Rutina? Sim. Não vejo razão para nos opormos a esse tipo de abordagem, já que nossa prioridade é, antes de tudo, prosseguir com a exploração dos labirintos para que eles possam ser subjugados o mais rápido possível. Contanto que continuemos trabalhando para atingir esse objetivo, não importa para mim se o labirinto que vamos explorar será o pertencente ao clã ou não. Rutina também não parece ter problemas com minha decisão atual. Este labirinto em que estamos atualmente, o labirinto atrás de Nesco, pertence aos territórios do clã do qual Rutina faz parte, e viemos aqui em primeiro lugar porque a anciã Cassandra, a líder do clã, me pediu para ajudá-los com a subjugação.
No entanto, embora a rotina certamente demonstrasse respeito pela anciã Cassandra, eu sentia que esse respeito era apenas um costume, e não aquele que vinha do fundo do seu coração. Posso sempre estar errado sobre isso, mas, por enquanto, posso dizer com absoluta certeza que ela não tem sentimentos particularmente fortes de admiração pela anciã Cassandra. Para mim, isso é certamente uma coisa boa. Ok, vamos embora então, pessoal. Agora que tomamos uma decisão, eu nos teletransportei para o 45º andar do labirinto de Curatar. Agora, pergunto-me exatamente quantos dias se passaram desde a nossa última visita a este labirinto. Mas não importa tanto, pois mesmo que eu tenha que me forçar a avançar pelos andares deste labirinto novamente, o propósito de voltarmos aqui, em primeiro lugar, é ganhar tempo, mesmo que seja pouco no final, para não continuarmos subindo no labirinto atrás de Nesco. Cada tempinho ganho vai contar aqui. Por aqui, pessoal. Ah! Então vamos direto ver o monstro nativo do 45º andar, hein? Roxane imediatamente começa a nos guiar em direção ao primeiro grupo de monstros. Considerando a situação em que estamos atualmente, conter sua excitação pode ser potencialmente problemático. E mesmo que eu consiga contê-la de alguma forma, provavelmente não vai funcionar por muito tempo. Não. Não vamos atrás daquele grupo de monstros, porque não está perto o suficiente de nós. Vamos direto para a sala do chefe, já que ela fica logo ali. Você está nos levando direto para a sala do chefe? Sim. E, claro, vamos desafiá-lo repetidamente, certo? Roxane respondeu minha pergunta com um sorriso simpático e doce. Ela quer até que a gente desafie o chefe e deixe andar repetidamente? Quer dizer, claro, não é como se nunca tivéssemos feito esse tipo de coisa antes, mas isso não significa que eu queira continuar fazendo, se eu puder evitar. Mas antes que eu pudesse levantar essa questão com Roxane, ela me deu mais um de seus sorrisos. Sempre que ela age desse jeito, acho incrivelmente difícil resistir a ela ou negar qualquer coisa que ela queira que façamos. Ah, não, quero dizer, claro, mas... Ah, sim. Se é assim que você quer fazer, então vamos precisar de um mapa. Está tudo bem, mestre. Não será necessário. Já pensei muitas vezes em como nos guiaria pelo 45º andar do labirinto de Curatar, então já memorizei a localização da sala do chefe neste andar e o melhor caminho possível até ela. Bem, sim, isso é ótimo e tudo mais. Mas não seria melhor verificar só para ter certeza? Como eu disse, não precisa se preocupar com isso, mestre. Pode ficar tranquilo que não vou esquecer nenhuma informação relacionada aos labirintos tão facilmente. Roxane disse que nunca esqueceria as informações que nos ajudariam a limpar o andar do labirinto e avançar nele. Embora eu certamente esquecesse até mesmo informações tão importantes se passasse tempo suficiente, sinto que, quando Roxane diz que não vai esquecê-las, ela está falando no sentido mais literal da palavra. Ela disse que nunca esquecerá essas informações, ou talvez não se permita esquecê-las. Em outras palavras, essa era sua maneira indireta de dizer que se lembrava de todas as informações sobre como prosseguir pelo labirinto atrás de Nesco, o que significa que as informações sobre como chegar às salas dos chefes até a do 52º andar agora estão gravadas em sua cabeça e provavelmente nunca sairão de lá, não importa quanto tempo passe ou quanto tempo eu tente atrasar nosso retorno para lá. Oi. Ela definitivamente vai se lembrar de todas essas coisas, e isso vai ser muito ruim para mim. Então, no mínimo, quando terminarmos as repetidas batalhas com o chefe de andar aqui no 45º andar do labirinto de Curatar, não deveríamos voltar ao labirinto atrás de Nesco para explorar e limpar o mesmo andar em seguida. A ordem não é estranha? Resistir dessa forma é a única coisa que posso fazer agora para não permitir que Roxane faça o que quer completamente. Talvez isso seja uma boa coisa a se fazer, mas agora sinto que se nos acostumarmos a lutar contra os chefes de andar aqui no labirinto de Curatar, onde podemos obter muito mais informações que serão úteis para limpá-lo, isso significaria que seremos capazes de lutar com segurança até mesmo nos outros labirintos.
Roxane repreendeu minha declaração, consolidando ainda mais minha crença de que ela e eu temos definições e padrões muito diferentes do que segurança deve ser. Bem, eu concordo que quando nos acostumarmos a lutar contra os inimigos normais e o chefe do 45º andar, os inimigos do primeiro e segundo andares não representarão mais nenhum tipo de ameaça para nós, porque seremos capazes de derrotá-los sem esforço, mas esse não é o problema agora. Bem, normalmente é o contrário, então não vejo por que não poderíamos fazer assim desta vez. Ah! Como esperado de Shelly. Bem dito, e ótima continuação. É exatamente por isso que estou tão feliz que Shelly esteja aqui conosco, porque ela sempre pode oferecer seu ponto de vista único para a discussão, porque ela não se deixa levar por suas emoções e sempre pensa nas coisas de um ponto de vista racional. Sim, é exatamente como a Shelly diz. Devemos fazer isso passo a passo e gradualmente, sem pressa. É especialmente importante agora fazer as coisas com o máximo de passos possível e nos acostumarmos aos poucos. Entendo. É mesmo? Agora que Shelly parece ter ficado do meu lado nesse pequeno conflito, o comportamento agressivo de Roxane parece ter suavizado um pouco. Se continuarmos pressionando-a desse jeito, talvez isso funcione. Sim. Aos poucos, um passo de cada vez. Afinal, não temos pressa em lugar nenhum. Em vez de avançar cegamente, prefiro adotar a abordagem de 3 passos para frente, 2 passos para trás. Entendido. Entendo, você tem razão. Então, por enquanto, vamos passar o tempo aqui no labirinto de Curatar enquanto aproveitamos as batalhas constantes com o chefe deste andar. Sim, é exatamente isso. Será que ela realmente entendeu o que estávamos tentando dizer? Ou será que está fazendo isso por pena, porque acha que estou ficando com preguiça? O que definitivamente não estou, considerando quanto conseguimos fazer desde o início da manhã até a noite. Parece que não há muitos monstros bons por aqui, então podemos ir direto para a sala do chefe. É mesmo? Aliás, também fazemos isso todas as noites na cama. E é por isso que definitivamente não posso ser chamado de preguiçoso, entende? Ainda não tem monstros bons, né? Talvez se dermos mais uma volta na sala do chefe, alguns deles possam reaparecer. Talvez sim. Não há nada que se possa fazer. Basta circular o quanto eu quiser, até o ponto em que você fique satisfeita. Estou sentindo um monstro interessante por perto. Vamos derrotá-lo rápido e seguir para a sala do chefe então. Mas qual é exatamente o grau de prazer aqui? No fim das contas, tivemos que enfrentar uma grande quantidade de batalhas repetidas contra os chefes de andar, quase a ponto de se poder dizer que fizemos uma volta de chefes. Roxane também não estava reclamando de nada, então posso interpretar isso como um sinal de que ela conseguiu se divertir dessa maneira? Já é quase noite, não é? Entendo. É hora de terminar. Sim. Vamos deixar isso por hoje. Roxane, a verdadeira Roxane. Agora que Roxane não manifestou nenhuma objeção ou desejo de ficar e lutar mais um pouco, podemos terminar com segurança nossas atividades no labirinto por hoje. Não quero pensar em nada que vai acontecer amanhã, então saio rapidamente do labirinto, faço algumas compras leves e depois volto para casa. Não passei no labirinto atrás de Nesco, porque deve estar bom por hoje. Os exploradores na entrada provavelmente vão interpretar como se estivéssemos no labirinto até o pôr do sol. Quando chegamos em casa, tiro meu equipamento, visto roupas casuais e preparo o jantar enquanto Roxane e as outras cuidam do equipamento. Rutina, venha aqui. Preciso fazer isso por ela também. Remover o equipamento especial da Rutina, quero dizer. Afinal, é um equipamento importante, valioso e maravilhoso, então seria ultrajante se outra pessoa além de mim o removesse. Sem surpresa, Rutina não tirou sozinha. Não vou entregar isso de imediato para ninguém. Sim. Estamos fora do labirinto por hoje, então não há problema em remover o equipamento por enquanto. Sim, claro. Bom, como esperado, não deixei que ela tirasse o acessório sozinha,
Então coloquei minha mão dentro de suas roupas e fiquei mexendo um pouco. Isso é bom. Isto é o melhor. Então, cuidadosamente, encontre o local onde a presilha corporal está presa. Seja gentil e cuidadoso agora, e remova-o com cuidado, devagar e educadamente. Deslize os dedos como se estivesse acariciando suavemente a pele macia. Você já está acostumada com esse equipamento? Sim, até certo ponto. Ótimo, é muito bom ouvir isso mesmo. De agora em diante, eu vou colocar e tirar para você. Sim. Ops, será que eu forcei demais? Ela está bem? É difícil colocar e tirar este equipamento. Você precisa se acostumar. É melhor deixar para quem já está acostumado a colocar e tirar. Portanto, farei isso por você até que se acostume o suficiente. Terminei a explicação com isso. Estou ansioso pelo dia em que ela mesma fará isso, porque será fofo, erótico e feroz. Sim. Parece que ela aceitou. Estou feliz por isso. Então, depois de comer e sair do banho, eu o coloco novamente, é claro. Tomar banho usando equipamentos importantes está fora de questão. Bem, eu sinto que ainda gostaria de lavá-la usando o coberto com espuma, mas isso provavelmente não funcionaria bem. Quando imaginei, quis fazer cada vez mais, mas não é possível. É a mesma coisa se você fizer algo parecido na cama. É isso. Isso mesmo. Faço o mesmo na cama. Bem, então, rotina. Sim. Segurei-o delicadamente com a mão e então comecei a envolver todo o rico maciço montanhoso com ele antes de prendê-lo e mantê-lo firmemente no lugar para ter certeza de que o equipamento seria colocado corretamente. Pronto, isso deve bastar. Acho que tudo correu bem, então. Sim, tudo ocorreu sem problemas e parece não haver problema algum. Mas será que isso será suficiente para que ela se acostume a usá-lo pela manhã? A vida é sobre morrer para que possamos viver e viver para que um dia possamos morrer. De forma muito semelhante, o equipamento é usado para ser removido e removido para ser usado novamente. É certo que vou tirá-lo para ela sempre que formos dormir, para não causar nenhum tipo de desconforto, mas, como é um equipamento valioso e maravilhoso, seria melhor que ela o usasse o máximo possível, certo? É isso, pessoal, esse capítulo termina aqui. À sua direita, um possível próximo capítulo, ou o vídeo mais recente. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos.